Eu lembro na Copa de 2010, né? Que todo mundo pedia pro Neymar e o Ganso serem convocados, né? E o Dunga não quis levar nenhum dos dois, o Ganso ficou na pré-lista, né? Se alguém fosse cortado, ele entrava, né? E eu lembro que quando o Ganso apareceu, né? É uma característica que a gente tá tão... Na época, né? Ele teve muitas lesões, aí teve muitas situações na carreira dele, mas naquela época lá eu vi ele jogando tipo o Riquelme, assim, sabe? Meio que o estilo de jogo dele, né? E era uma época que eu achava, cara, na época com o Neymar ali, né? Eu achava que, cara, talvez ele fosse ser maior até que o Neymar, né? Como lesões fazem, né? Prejudicam a carreira do jogador, né? O Paulo teve uma série de lesões que foram altamente prejudiciais. O Paulo era cerebral, né? Era todo cérebro, ele cerebral. E o Neymar era genial. Uhum. Os dois ali juntaram uma coisa absurda. Um completava o outro. O Paulo, naquele momento, talvez o maior momento que ele teve, ele encontrava passes que ninguém conseguia enxergar. Às vezes tinha 3, 4 jogadores parados na frente dele e ele conseguia pifar um companheiro jogando uma bola entre as pernas de um adversário. Então isso fazia uma diferença muito grande. E isso acontecia em treinamentos, em jogos, enfim, era uma coisa absurda. O que esses meninos faziam era muito diferente da grande maioria. Faz muito tempo que a gente não tem um time assim com os garotos fazer, né, um absurdo, né? Faz tempão já, né? Já tem um bom tempo, né? E era um time assim, é um time que ensinou o Brasil a dançar. Pois é. É interessante, porque até estava conversando lá fora, né? Antes do TikTok eles já estavam dançando, né? Exatamente. E bem antes até. Mas você parava o ônibus assim no aeroporto, num centro de treinamento, aparecia gente de todo lado. Definiu bem até como... Alexandre definiu muito bem como a bitomania, e parecia uma bitomania. O Santos viajava com 10, 12, às vezes 15 seguranças. Geralmente a gente viaja com 2, 3, olha lá, quando muito. E era necessário aquilo. Eu fico feliz com uma coisa, assim, dentro do meu trabalho. Sempre dei muita atenção às categorias de base, todos os clubes que eu passei. Porque eu nunca tive um cheque em branco para contratar. Nunca. Nunca tive. No Brasil é difícil, né? Muito difícil. Nunca tive a liberdade de contratação, de trazer aquele jogador que eu gostaria, que eu queria. Por exemplo, eu fui atrás do Bruno Henrique quando ele estava no Goiás. E ele foi vendido. Só consegui trazê-lo quando ele estava na Alemanha para o Santos. É um exemplo, né, que você às vezes não consegue competir em igualdade, você tem que ser criativo, tá atento ao mercado. E eu sempre valorizei muito as categorias de base. E participei ou do processo de formação ou da finalização da formação, porque quem forma são os treinadores da base, não somos nós, treinadores do profissional. Quem forma, na realidade, são os trabalhos da base, aqueles que não aparecem, que não têm os holofotes em cima. Esses sim são os verdadeiros formadores, nós não. Nós damos a oportunidade. E o meu trabalho sempre foi pautado em cima disso. Última seleção da última Copa, nós tínhamos 14 jogadores que nós iniciamos de alguma maneira ou estivemos no meio desse processo todo. E eu fico muito feliz com tudo isso. O ano retrasado, quando o Coutinho, né, foi pro Barcelona, se não me falha a memória, e o Neymar pro PSG, foram os 2 jogadores mais caros do futebol mundial. E trabalhamos com os 2 com 16 para 17 cada um. Depois um terceiro jogador foi vendido. Não. Do São Paulo, que foi pro... O Antony? Não, o lateral. Brenner? O zagueiro. O Brenner? Não. Meu Deus. Do São Paulo? Que foi pro Porto e agora foi pro... o Militão. O Éder Militão, que nós também colocamos ali numa outra função. Então, 3 jogadores vendidos assim, de repente, no futebol mundial, com valores expressivos, né? Então, eu fico muito feliz de ter participado desse momento desses garotos. Porque eu acho que é um tipo de retorno para o profissional que foge muito aquele sentido de reconhecimento, ou material, ou mesmo por parte assim, da mídia, de um modo geral. Essa satisfação de você lançar um garoto e, de repente, ver o resultado ali na frente, como agora, por último, o Lucas Veríssimo. Ele estava para ser liberado do Santos. Ele não tinha conseguido, nesse processo de crescimento dele, de formação,
ter tido uma oportunidade no time de cima. Eu estava vendo um dia um treinamento da base, ele já passando para o sub-23, porque não havia conseguido, e eu vi ele treinando, era a terceira vez que eu estava vendo ele treinando e me chamou muita atenção. Então, o que você viu nele? A postura dele, e de repente naquela semana aconteceu um problema com o David Braz, e aí vamos contratar, eu falei, não precisa contratar, nós vamos dar uma olhada nesse menino primeiro. E ele fez um campeonato paulista fantástico, foi uma das revelações daquele campeonato de 2016. Cara, isso é uma loucura, né? Que você como treinador, né, você tá na posição de que, no caso do Lucas Veríssimo, você, no caso, esse específico, tipo, você mudou a vida do moleque pra sempre com aquilo ali. Né? Você deu uma chance pra ele, que ele, provavelmente ele não teria se você não tivesse olhado ali e tal. Deve ser um sentimento muito foda, né? Não, assim. Nesse sentido, sim. Internamente, isso aí preenche demais. Por outro lado, se ele não tivesse preparado, ele talvez pudesse ter tido a oportunidade com o Dorival, logo em seguida com outro, e de repente não tivesse em condições de poder se manter.